Então, a nossa aula de hoje é sobre tonalizações para cada altura de tom. Ontem, eu falei sobre todos os fundos de clareamento e disse que você só precisava se preocupar do 6 para cima. Porque na altura de 5, 4, 3 e 1 não existe mechas. E nós estamos falando de mechas. O método Mecha Descomplicada. A Maratona Especialize sobre correções de cor na técnica de mechas. Então não faz sentido eu explicar para vocês todos os fundos de clareamento para encher o HD de vocês com coisas que vocês não vão usar. Ok? Então você só vai se preocupar com 5 fundos de clareamento, que é o 6, 7, 8, 9 e 10. Eu trouxe aqui uma referência de um iluminado em uma altura de 6 fiel, tá? Um iluminado numa altura de 6 fica lindo e fica muito discreto. Para o primeiro iluminado, elas amam. Esse é um iluminado neutro. Ele não é um iluminado quente. Você vê um marrom nele, mas você não vê o vermelho intenso e o laranja intenso do fundo de clareamento 6. Aqui eu coloquei duas opções que você tem dentro dessa altura de tom e dentro desse fundo de clareamento. Você tem como deixar essa mecha neutra, que é a referência que você está vendo aqui agora, que você pode usar daí para neutralizar. Lembra que o fundo de clareamento, na prática, do vermelho ele tem um laranja avermelhado? Ó, esse é o fundo de clareamento 6. E não foi proposital. Ele tem um laranja avermelhado, tá? Mesmo que todas as tabelas que você tiver em mãos vai te falar que lá só tem laranja. Se você não colocar um pigmento para neutralizar o vermelho, ele vai aparecer. Então, eu sempre uso quando eu quero um tom neutro. Lembra que neutro é passar uma borracha no fundo de clareamento e deixá-lo como se fosse um sulfite branco. Isso é neutralizar o fundo de clareamento. Então, aqui eu trabalho com Keone e Vela em tonalizações, tá? Eu coloquei aqui números porque não tinha como eu colocar todas as nomenclaturas. Loiro, muito claro, dourado, acobreado, ia ficar muito longo. Então, eu coloquei aqui uma numeração e uma opção escrito ou uma outra numeração que você encontre com mais facilidade em outras colorações. Mas eu quero que vocês prestem atenção na seguinte coisa. Quando eu anotar um número, eu sempre vou falar o que ele tem na sua pigmentação. Sempre escreva do lado do número o que ele tem, porque assim você pode chegar no representante que você trabalha, independente da marca que seja, e falar para ele qual é o verde na sua marca. Eu quero aqui um loiro claro acinzentado mate. Você tem? Então aí fica mais fácil, tá? Então anota o número, mas anota o que ele tem, o que significa o número na pigmentação, na nomenclatura das cores. Fechou? Então, para eu ter um cabelo neutro em uma altura de 6, eu vou precisar neutralizar os fundos de clareamento que eu vejo na prática, que é laranja, vermelho. Se eu vejo laranja e eu vejo vermelho, eu preciso de azul e verde. Ou o verde, na maioria das marcas, pode estar escrito mate, como eu coloquei aí agora para você. O que é importante você entender é que eu preciso neutralizar os fundos de clareamento que eu tenho na prática. Quais são eles? Vou voltar, tá? Laranja e vermelho. Laranja é neutralizado pelo azul ou cinza, que é o azul diluído. Vermelho é neutralizado pelo verde ou mate na maioria das marcas. Aí eu tenho como se fosse uma folha de papel sulfite em branco, tá? Isso serviria se eu quisesse um direcionamento de cor e eu vou explicar sobre isso em outras alturas. A segunda opção de tonalização é a cor quente. E aí que começa a magia da colorimetria. Se eu quero uma cor quente, o meu fundo de clareamento já vai ao meu favor, certo? O meu fundo de clareamento não é vermelho e laranja, ele já é quente. Se o meu fundo é quente, eu quero uma cor quente, eu preciso neutralizar o fundo de clareamento?
Não. E é o que eu vejo vocês fazendo. Vocês querem neutralizar tudo e qualquer coisa. E taca cinza, e taca azul, e taca qualquer coisa. Sem pensar no direcionamento para onde você está indo. Fazer uma correção de cor, fazer um cabelo, é como ligar um GPS. Você precisa entender de onde você está para onde você quer chegar. E aí o caminho a ser percorrido, ok? Então, se você estiver alinhado na sua cabeça aonde você quer chegar, você jamais vai neutralizar um fundo de clareamento quente se o seu resultado de cor é uma cor quente. Então, se eu tenho laranja e vermelho e eu quero uma cor quente, eu não preciso neutralizar. Eu posso colocar só um 6-7, que é marrom. Eu vou ter um marrom mais quente. Eu posso colocar um 6-3, que aqui está sendo representado pelo dourado. Anotem, lembra? Está sendo representado pelo dourado. Então, o que eu vou ter? Um marrom, dourado, acobreado, quente. Lindo, 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 lindo. Por que aqui não tem opção de tonalização fria? Porque numa altura de 6, você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai conseguir revelar uma mecha fria. A quantidade de pigmento quente é muito grande. Para você esfriar ele, você vai chumbar o cabelo e ele vai ficar horrível. Então, em altura de 6, não existe mecha fria nessa altura. Você vai conseguir neutra, que é a referência que eu estou te mostrando, ou quente. Qual é a cor quente? Imagina esse cabelo um pouco mais intenso, com um toque de vermelho acobreado. É lindo também, ok? Fechamos a altura de 6, vamos para a próxima, a altura de tom e fundo de clareamento. A altura de 7, lembra que eu falei ontem que essa é a altura que eu tenho os mais lindos iluminados? Então, se você tem uma dúvida na referência do iluminado que a sua cliente quer, não sei qual altura de tom eu deixo e ela quer um iluminado. Na dúvida, altura de 7. Ela é o Coringa. É o Coringa, anotem isso. Na altura de 7, eu já consigo ter um cabelo mais frio. Por quê? Porque eu limpei o vermelho. Nessa altura, lembra na aula de ontem que eu encontro só laranja? Só laranja. O laranja é intenso, na sua maior intensidade da cor. Se eu fosse representar o fundo de clareamento laranja numa cartela de cor, ele seria o 744, onde eu tenho 2 vezes o laranja, porque é intenso, certo? Então, se eu quiser uma altura de 7, neutra, eu posso tonalizar esse cabelo com 7.1, que é o cinza. Ah lá, até coloquei do lado, 7. Cinza, tá? 7.11, se eu quiser um cabelo frio. Mas eu até escrevi embaixo que ele é pouco usado. Por que ele é pouco usado? Quantas morenas iluminadas você vê hoje nas redes sociais, em qualquer lugar, andando na rua, que queira, que tenha um cabelo frio, um iluminado frio? Até hoje, no meu estúdio, ninguém nunca me pediu um iluminado frio na altura de 7. Então, eu até coloquei pouco usado para não ser injusta com quem de repente já viu ou já foi pedido no salão, tá? O 711 é pouquíssimo usado. Se eu quiser uma cor quente, a mesma coisa. Se eu quiser uma cor quente, eu não preciso neutralizar o fundo de clareamento. Eu só preciso pensar o que eu quero. Por exemplo, se eu sei que eu tenho um fundo de clareamento que representa o 7.44, se eu colocar um 7.3, ele vai somar com o fundo de clareamento, ou seja, eu vou ter um 7.43. Entendeu? É simples assim. Agora, se eu quiser um cabelo pegando fogo de tão quente, dessa cor, você coloca um 7.4, aí você vai ter um 7.44, 44, 44, 44. O vermelho, um alaranjado vibrante, quase pegando fogo. Ou o 7.7, que é um marrom na altura de 7. O 7.7, você vai ter um 7.47, um marrom acobreado. O importante é você entender que
Se você não quer o fundo de clareamento, neutralize, passe uma borracha nele. Se você quer o fundo de clareamento, você imagine que ele vai somar com a cor do tubo de tonalizante que você escolheu. Fechou? Essa é uma referência de 7,3 sem neutralizar o fundo de clareamento. Então aqui eu tenho uma mecha 7,43, somando o fundo de clareamento com a minha cor escolhida. Para quem é aluna, é a técnica freehand, tá? Feita à mão livre, sozinha, em menos de 30 minutos de execução essa técnica, sem papel. Vamos para a próxima altura. Mechas em altura 8. Lembra que no 8 eu consigo tanto moreno iluminado, quanto loiros mais sutis, loiros mais dourados, tá? Para eu ter, então, um cabelo neutro, lembra na aula de ontem, a altura 8, ela tem laranja e amarelo na mesma proporção. Então, quando você abre o papel, você tem dúvida, tá laranja, tá amarelo? Altura de 8. Para eu ter um cabelo neutro, então, eu vou precisar neutralizar os dois fundos de pigmento que eu vejo nesse fundo. Se eu tenho laranja, eu tenho que usar cinza ou azul, que é o cinza diluído. Falo 69 vezes para vocês gravarem mesmo. Se eu tenho amarelo, o que neutraliza o amarelo? Violeta. 8,17, 1 nessa cor aqui é o cinza, o 7 é o violeta. 8,19 em outras marcas é a mesma cor em outras marcas. 8, 1 é cinza, 9 violeta. Neutralizei o fundo de clareamento. Se eu quiser um cabelo frio, eu preciso entender que, presta bastante atenção agora e anote o que eu vou falar. Daqui pra frente eu já consigo tons frios. Mas para eu ter um tom frio, eu preciso entender que eu preciso neutralizar o fundo de clareamento, deixar a minha folha de sulfite branca e aí colocar o pigmento que eu quero. Neutralizar, tonalizar. Então, sabendo disso, eu preciso de dois tubos, duas colorações, duas tonalizações diferentes. Na mesma cumbuca, tá? Misturado, mas dois direcionamentos diferentes. Por quê? Uma vai neutralizar o fundo de clareamento, a outra vai sobrar. Então, o que isso significa? Olha aqui a mistura que eu uso muito quando eu quero um 8 frio. 8,11, que é 2 vezes o cinza depois do ponto, já é em dobro. Ou 8,18, em algumas marcas o 8 também é violeta. Então ele vai neutralizar o amarelo e sobrar, eu tenho 3,1 sobrando aqui na minha cor. Provavelmente um vai ser usado para neutralizar o fundo de clareamento, vai sobrar 2 que vai sobressair em cima da minha mecha. Uma outra opção é o 8,1 com 8,19. Então, mais uma vez, eu tenho 2 cinzas e 1 violeta. Um cinza e um violeta vem para neutralização e um cinza sobra. Então, eu escrevi entre parênteses sobrar cor fria. Se eu quiser um cabelo quente, ele é o mais fácil. Eu não preciso neutralizar o fundo de clareamento. Então, eu posso colocar um 8,3 e assim eu vou entender que eu vou ter um 8,34. Por que lá na altura de 7 ele era um 7,43 e aqui ele é um 7,34? Entendam que, e anotem, primeiro número depois do ponto, ele representa a maior parte do pigmento nessa coloração. Se ele representa a maior parte do pigmento dessa coloração, eu vou ter mais dessa nuance no meu cabelo. Então, aqui vai ser um 8,34, porque vai sobrar mais dourado do que acobreado. Estou falando de cor quente. Se eu colocar um 8,43, eu tenho que entender que eu vou ter um 8,43, porque ela vai vibrar com a cor que eu escolhi e o fundo de clareamento. E isso não é hora do trem passar.
E o trem tá passando. Perrengue chique. Uma outra opção de cor quente é o 8.4, onde eu tenho acobreado. Aí eu inverto o número depois do ponto. Por quê? Porque eu estou colocando mais cobre nesse fundo de clareamento. Aí eu tenho 8.43. O 4 que eu estou colocando, mais o 4 do laranja representado no fundo de clareamento. Uma outra opção para um loiro quente, um iluminado quente, é o 8.7. O 8.7 é marrom, numa altura de 8. Então, eu tenho que entender que eu vou ter uma altura de 8, um marrom claríssimo, que é lindo, por sinal, com um pigmento quente, com o cobre e o dourado, que existe no fundo de clareamento. A altura de 9, fundo de clareamento amarelo puro. Talvez um amarelo na sua maior intensidade. Se eu quiser um cabelo, para quem vai me perguntar, essa técnica é a Diamond Blonde, para quem é aluna do Especialistas, tem tanto no Especialistas quanto no Loiro Turbo, eriçada do primeiro quadrante. Pasmem, sem tonalizar esse cabelo, sem esfumar raízes, sem repassar nenhuma mecha. Fechou? Perfeita, né? Se eu quisesse esse cabelo neutro, eu posso utilizar um 9.7, que aqui é o violeta, nessa marca aqui que eu coloquei é o violeta, que é a Keune. Vai neutralizar o fundo de clareamento. 9.60, que também é o violeta, aqui na vela. 9.89, também é o violeta, representado aqui pela Trans, acho que Igora também é 89, Lovel, tem bastante marca que é 89. O importante é você saber que você precisa de um violeta em uma altura de 9. Até escrevi entre parênteses, violeta. Você também consegue, dependendo da técnica que você utilizar, um cabelo neutro, como esse que você tá vendo. Não é frio e não é quente. Ele é um cabelo neutro. E o neutro é representado pelo bege, perolado, certo? Sem tonalizar você consegue, mas aí depende da técnica, porque aqui eu obtive esse resultado com a técnica de eriçado, porque quando o meu cabelo desembaraça, ele vem se misturando no fundo de clareamento e aí ele muda completamente o direcionamento de cor, quem é minha aluna já sabe. Então eu consigo tons neutros sem tonalizar? Sim, mas depende da técnica. Fechou? Não posso avaliar técnicas de outros profissionais, de outros mentores. Se eu quisesse que esse cabelo ficasse frio, que é bonito também, lembra que eu preciso entender que é preciso sobrar cor fria para que ela apareça. Então aqui eu posso utilizar o mesmo 9.7, que é violeta, que eu utilizei para neutralizar, mais o 9.1, que é o cinza, para dar o direcionamento de cor. Então, entenda. O violeta vem passando uma borracha no fundo de clareamento, o cinza vem e aparece sozinho. Brilha, reina. Ou, uma outra opção que eu uso bastante para loiros frios em altura de 9 é o 9.11 e o 9.60. Um neutraliza, o outro sobra. E aqui fica bem frio porque eu tenho cinza 2 vezes. Se eu quisesse uma cor quente, eu posso pegar o fundo de clareamento amarelo e jogar dourado. Eu vou ter um 9.33, dourado 2 vezes. É lindo, é lindo. Se eu quiser, eu posso colocar o 9.43, 9.31, que é dourado e cinza. 9.7, aqui eu estou falando de marrom daí, tá? Nesse ponto 7 na vela, o 7 é marrom. E na trans acho que também. Ou eu posso deixar ele sem tonalizar, que eu também vou ter um direcionamento mais quente. Tudo depende da técnica utilizada. Lindo esse cabelo, né? Vamos para a altura de tom, que é o must da coisa. A altura de 10, esse cabelo é representado pela altura de 10. Para quem é minha aluna, é a técnica Sunlight, é a queridinha do curso, né? Raiz sem esfumar. Esse cabelo também está sem tonalizar. Hoje, gente, eu posso dizer pra vocês que eu tonalizo 20% dos cabelos que são feitos loiros dentro do salão.
20%. O restante, toda a minha técnica já entrega um resultado assim, sem tonalizar. Sem esfumar, sem repassar, sem tonalizar, esse resultado, um fundo de clareamento 10 em um cabelo com a cor natural 5, ok? Técnica Sunlight do segundo quadrante, que a minha aluna vai entender. Só uma diquinha a mais. Se eu quisesse esse cabelo neutro, eu já aprendi ontem com você, Débora, que numa altura de 10 eu tenho amarelo e branco. 70% amarelo, 30% branco. Então já é uma cor bonita. Se a técnica me favorecer, então, maravilha. Então eu preciso de pouca neutralização para ter um cabelo neutro, uma folha de sulfite branca. Se eu preciso de pouca neutralização, eu não preciso de um violeta puro. Eu posso ter o violeta diluído. O violeta diluído aqui está representado pelo 10.2 na marca Keune, ele é o Pérola. Então entenda que o Pérola em qualquer marca, isso vale para qualquer marca. O Pérola é o violeta diluído. Então lembra que o azul, o cinza é o azul diluído? O Pérola é a mesma coisa, é o violeta diluído. Então aqui eu quero pouca neutralização, porque eu tenho pouco amarelo. 10.2 é suficiente. Ou 10 pérola, anotem. Ou 10,89 na maioria das marcas. Já é uma neutralização um pouco maior, mas fica lindo também. Ou, se você é minha aluna, sem tonalizar. Porque a própria técnica do eriçado, quando você desembaraçar, vai mesclar os fios, o desenho da técnica consegue te proporcionar isso. Se eu quiser um cabelo frio, numa altura de 10 fria, e aqui já usa bastante, e aqui você já cria platinados perfeitos, e anotem a receita, porque eu não aguento mais vocês perguntando pra mim como faz platinado perfeito. Olha só, você precisa estar numa altura de 10, em altura de 9 você não faz platinado, em altura de 8 você não faz platinado de jeito nenhum, não adianta. Se não chegou na altura de 10, você não vai ter um resultado platinado. Fechou? Regra, ninguém muda. Se eu cheguei numa altura de 10, eu quero um platinado, a mistura que eu uso e indico é 10,1, que é o cinza numa altura de 10, mais 10,7, nesse caso é o violeta, em algumas marcas o 7 é violeta, na Keune é violeta. O que você precisa entender é, violeta neutraliza, cinza aparece, platinado. 10.2 violeta diluído, mais 10.89 violeta intenso, neutraliza, sobra. Pode até colocar 10.2, 10.89, 10.1, platina também. O que você precisa entender é que precisa sobrar cor fria depois que você neutralizar o fundo de clareamento. E em uma altura de 10, por mais que você jogue dourado, acobreado, o que você quiser, ele não fica quente. Ele vai continuar frio.